Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Amém, queridos? Pode se sentar. Eu vou falar com vocês aqui a respeito do direcionamento do culto. Sabe, queridos, e eu tenho certeza que Deus, Ele irá falar ao teu coração. De domingo para segunda, queridos, eu estava meditando na palavra de Deus, né? E a palavra falou muito ao meu coração. No domingo eu tive uma experiência diferente à tarde. À tarde eu não estava aqui, eu fui na Novo Tempo, lá em Pirapora. E na hora que eu terminei, queridos, a ministração, tinha uma jovem, eu nunca tinha visto ela lá, primeira vez que eu a vi. E no final do culto, queridos, depois da ministração, essa jovem, ela me abraçava e chorava e agradecia. E falava bem assim: Deus falou comigo, pastor. E eu falei com Deus. Eu pedi para ele, eu falei: Deus, fala comigo hoje no culto. E Deus falou comigo, e Deus falou comigo, pastor. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe, queridos, e aquilo mexeu comigo. E aí eu comecei já a meditar na palavra de Deus. E por isso que é bom a gente ler a Bíblia, queridos. Porque quando você conhece a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia constantemente, é impressionante, a sua mente fica constantemente meditando nela. Independente que você esteja lendo ou não, mas a palavra está dentro de você, você fica meditando. Aí o que tocou no meu coração, queridos, eu comecei a meditar na quantidade de pessoas que tem na Bíblia, que receberam promessas maravilhosas, mas a atitude delas não permitiu com que as promessas de Deus se cumprissem. Aí eu falei com o Senhor: é isso que o Senhor quer para terça-feira, Senhor? E o Espírito Santo falou comigo: é. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele te abençoa. Deus, Ele levanta profetas. Mas para que a profecia se cumpra, depende das nossas atitudes. Sabe? Por exemplo, queridos, algo que Deus colocou no meu coração. Antônio Carlos, coloque de pé. Eu profetizo uma vida abençoada, próspera. Eu profetizo Deus de uma forma sobrenatural na sua vida. Eu profetizo vidas que virão se render ao Senhor através de você. Eu profetizo um relacionamento sobrenatural entre você e Deus. Amém? Pode se sentar. Às vezes você olha e fala: pastor, você está falando, usando como exemplo? Não, queridos, foi o que Deus colocou no meu coração para me profetizar sobre a vida dele. Já foi profetizado. Então no mundo espiritual, queridos, o que está acontecendo? No mundo espiritual as coisas estão acontecendo para se cumprir tudo isso que eu profetizei na vida dele. Só que é o seguinte, queridos, agora, para se cumprir, enquanto ele viver, vai depender das atitudes dele. Se o Antônio Carlos continuar firme na presença do Senhor, amar a Deus de todo o coração e buscar se relacionar com Deus cada vez mais, ele vai ver essas coisas acontecer. Quando o pastor Salim estava aqui, queridos, o pastor Salim, antes de ir embora, ele falou: pastor Rubens, vem aqui. Deus, ele pediu para mim profetizar sobre a sua vida. O pastor Salim, ele profetizou duas coisas. Ele falou bem assim: ó, Deus está falando para mim que você precisa de duas coisas. E eu profetizo isso, isso e isso na sua vida. Na hora que ele terminou de profetizar, ele falou bem assim: agora se prepare para que Deus possa cumprir tudo isso na sua vida. E eu comecei a me preparar, queridos. A primeira coisa, antes dele ir embora, porque eu encontrei com ele hoje no aeroporto, a primeira coisa que ele profetizou já se cumpriu. Só que aí você fala: pastor, eu tive que me preparar. Porque quando você tem a promessa, queridos, você tem que esperar ela, você tem que estar pronto para ela, você tem que estar preparado, né? Não adianta, Deus, ele não vai te colocar aqui no altar obrigado. Às vezes Deus prometeu na sua vida que você ia ser uma bênção, que você ia louvar o Senhor, só que quando chega um momento, você recebe um convite: eu não quero, eu não estou preparado. A sua atitude
deixou de receber aquela promessa que Deus tinha na sua vida. A mesma coisa, às vezes você recebeu uma promessa de Deus, às vezes uma profecia sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, de você ter uma empresa, de você ter isso, mas quando é o momento de você usar, você tem medo. Então o que Deus colocou no meu coração foi sobre isso, queridos, e é isso que eu vou falar aqui antes da gente orar, e vou dar o direcionamento da oração. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, um trecho bem pequeno, que Deus ele usou o profeta Isaías para poder falar com o povo estava desviado da presença do Senhor, aqui logo no início e Deus ele começa a falar do problema do povo. Vocês se prostituíram, vocês se renderam a outros deuses, vocês não acreditam mais em mim, vocês valorizam mais os falsos profetas do que os profetas verdadeiros. Aí tem uma hora que lá no versículo 19, Deus ele fala bem assim: se ao menos, Isaías 1,19, se ao menos vocês me obedecessem, poderia comer dos melhores frutos que essa terra produz. Aqui está o segredo, queridos. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer o melhor fruto que essa terra produz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, e isso, você que já leu a Bíblia, você vai concordar comigo, que Deus, ele é um Pai generoso. Deus, ele é generoso, queridos. Ele é extravagante nas bênçãos dele. Você que tem um relacionamento com Deus, você vai falar bem assim: realmente, pastor, é assim mesmo. Deus, quando ele faz alguma coisa e é de Deus mesmo, ele exagera, ele é generoso. Deus, queridos, ele nos chama, ele promete, né? Vocês viram orando pela vida do Antônio Carlos. Ele chamou, o Antônio Carlos veio, e agora Deus está prometendo. Olha só, ele unge, né? Eu não sei se a irmã Maria Vilela já ungiu o Antônio Carlos, mas já deve ter ungido alguma vez, né? Se não ungiu, não deixa ele sair antes daqui do culto sem ungir ele, viu, irmã Maria Vilela? Sabe, queridos, Deus unge, Deus abre as portas e Deus derrama a bênção. Deus ele faz tudo isso, ele é generoso. Contudo, queridos, existe uma verdade espiritual profunda que muitas vezes nós não queremos aprender ou entender. Receber algo de Deus não é garantia de viver o que Ele prometeu. Entenda uma coisa: quando você recebe uma promessa de Deus, você já recebeu a promessa de Deus. Isso não é garantia de viver o que Ele prometeu. Não é garantia. E você vai entender isso aqui. A Bíblia, queridos, ela está repleta de pessoas que receberam promessas, dons e oportunidades, mas nunca viveram plenamente o propósito de Deus. E você vai descobrir o porquê. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. E não porque Deus falhou, essas pessoas não viveram porque Deus falhou, mas porque as suas próprias escolhas, atitudes e pecados cancelaram o cumprimento das promessas. Só tem uma forma, querido, das promessas do Senhor ser cancelada na nossa vida: é as nossas atitudes, os nossos pecados. Sabe, querido, esses dias a minha esposa mandou um texto para mim, é a mais pura verdade. Quando você analisa a circunstância e você aprende a ver as consequências antes da atitude, isso é sinal de sabedoria, é sinal de sucesso na sua vida. Pastor, me explica melhor. Explico. Quando você vai fazer algo, você tem que analisar aquilo, você tem que ter essa capacidade, isso é sabedoria que vem de Deus. Se eu fizer isso, o que isso vai gerar de consequências na minha vida? Gerar consequências boas, vou fazer. Gerar consequências ruins, não vou fazer. Sabe? E é isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque é possível, queridos, ter sido chamado, mas não permanecer. É possível ter recebido uma promessa, mas não viver por causa da desobediência, viu? É possível. Às vezes você bate no peito assim: eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, e já está 30 anos que você está na igreja e não aconteceu nada. Por quê? Porque você vive uma vida de rebeldia e desobediência. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Deus, queridos, Ele não tem relacionamento com pessoas assim. Olha o que Ele falou com o povo de Israel. Ele levantou o profeta Isaías, abençoou ele, usou ele com coragem e ousadia. O profeta repreendeu o povo, e depois Deus fala: se ao menos
vocês me obedecessem. É só o que Deus quer, queridos, é obediência. Deus, Ele não quer sacrifício. O que adianta a pessoa ir para um monte, jejuar, orar e não obedece a Deus? Pega um dinheiro emprestado, não paga, fala mal do irmão, não cuida da família da forma que tem que cuidar, não cuida da sua esposa, não cuida do seu esposo. O que adianta ir para um monte? Está perdendo a noite de sono. Por quê, queridos? Isso é um princípio inegociável. Deus não se relaciona com pessoas desobedientes. E nós precisamos compreender isso. O que nós temos que fazer? Aquilo que mais temos dificuldade. Nós somos expert em analisar as outras pessoas, em ver os defeitos. Nós somos expert. Se eu levantar uma oportunidade para você falar o defeito do ministério de louvor, o defeito da igreja, você vai falar todos. Mas isso, queridos, não é o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer, queridos, é precisamos nos autoanalisar com a seguinte pergunta: será que eu estou anulando a promessa de Deus pelas minhas atitudes? E aí você vai no conhecimento que você tem na palavra de Deus e você vai perceber. Por quê, queridos? Porque na Bíblia nós temos exemplos, e eu quero usar alguns exemplos desses. Por exemplo, o exemplo de Saul. Ele foi ungido, mas rejeitado. A vontade de Deus é que ele fosse uma vergonha como rei? Nunca, queridos. Pelo contrário, quando Deus ungiu o rei Saul, Deus gostaria que ele fosse um rei que começasse a dominar aquelas terras, aqueles reinos para o povo de Israel. Tanto que ele teve vitórias no início, sabe? A palavra de Deus lá em Samuel, no capítulo 15, 23, diz: porque rejeitasse a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Queridos, quando você rejeita a palavra do Senhor, o Senhor Ele te rejeita também. O Senhor fala para você ser uma bênção, e você não é. O Senhor fala para você, se você pegar alguma coisa emprestada, devolve, você não devolve. A gente rejeita a palavra do Senhor. Quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, queridos, o Senhor Ele nos rejeita. E é por isso que nós temos que buscar a palavra e fazer de tudo para a gente andar na linha. Quando você é fiel, queridos, Deus está contigo. Quando você é infiel, Deus te rejeita. Por quê, queridos? Porque um dos atributos de Deus é a fidelidade. Como é que Deus vai andar com uma pessoa infiel? Deus, Ele nos dá oportunidade para nos relacionar com Ele. Ele cria um caminho para a gente poder se relacionar com Ele. Mas para nós podermos nos relacionarmos com Deus, tem que ser da forma dEle. O que acontecia com o povo de Israel quando decidia fazer o que queria? Saía da presença de Deus. O que aconteceu com o rei Saul? Saul recebeu a unção, o trono, o favor de Deus. Começou bem, humilde, obediente. Mas aos poucos, o orgulho, a pressa e a desobediência o levaram a ser rejeitado. Por que ele foi rejeitado, queridos? Começou o orgulho. Eu sou o rei, ninguém aqui é melhor do que eu. Desobediência, começou a fazer as coisas que ele queria. Sabe, queridos, há pessoas, queridos, nos dias de hoje, cristãos, que começam com paixão e temor, mas vão se esfriando. Por quê? Por causa de pequenas rebeldias e pecados não confessados. Sabe aquela coisinha simples, pequenininha? Sabe? Aquela caneta que você pega da empresa que você trabalha e não devolve. Aquela coisinha que você fala do irmão, aquela mentirinha que você conta para ter um benefício, aquele palavrão que você fala. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Deus, Ele mostra o caminho. E para andar com Ele é inegociável. E Deus dá uma oportunidade. Deus não é ruim, Deus é bom, queridos. Ruim somos nós. Deus, Ele é bom porque Ele mostra o caminho, Ele dá uma oportunidade e Ele ainda dá a promessa na nossa vida. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esforçar, tem a nossa parte também. Sabe, queridos, Esaú também é um exemplo, né? Era o herdeiro da promessa. A palavra de Deus lá em Gênesis 25:4 diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele tinha o direito, como filho mais velho, queridos, da bênção, da aliança ao sacerdócio, a linhagem do Messias, mas por impulso e fome física, trocou o eterno pelo temporário. Muitos de nós temos promessa nas nossas vidas, nascemos num lar cristão,
somos dotados de dons, mas por causa daquilo que é temporário, por causa de um trabalho, por causa de um namoro, por causa de um relacionamento, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é eterno. Por isso que nós, queridos, temos que ensinar os nossos filhos no fundamento cristão, para que eles possam entender que eles não têm que negociar a fé deles por nada nessa vida. Quantas pessoas hoje trocam a presença de Deus por prazeres passageiros, vícios, pornografias, impureza sexual, status, fama. Pequenas decisões, queridos, podem ter um impacto eterno na nossa vida. Sabe, queridos, eu não tenho coragem de subir no altar para pregar a palavra de Deus, mas para falar mal dos outros, misericórdia, é uma valentia só. Por quê, queridos? Porque o coração do homem é enganoso, é isso mesmo, para a maldade, queridos, nós somos ousados. E é isso que nós vamos ter que lutar. O próprio apóstolo Paulo falava: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós não podemos trocar, queridos, as promessas de Deus por nada nessa vida. Davi, ele poderia acelerar o processo dele tornar rei. Ele teve 2 oportunidades de matar o rei Saul. Mas por que ele não matou, queridos? Porque ele sabia o que era um ungido por Deus. E ele sabia que quando Deus unge uma pessoa, ninguém deve tocar. É Deus que colocou, é Deus que tira. Davi não acelerou o processo. Ele foi um rei próspero, abençoado. Por quê? Porque ele esperou o tempo certo. Ele esperou Deus agir. Quantas pessoas, queridos, atrasam a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida amorosa, a sua vida financeira. Sabe por quê? Porque ficam tentando acelerar o processo. Derruba alguém, ou arranca o namorado de alguém, ou arranca o dinheiro de alguém. Não, e ainda fala assim: é Deus que me abençoou. Não, queridos, é inegociável. Um exemplo aqui, queridos, também forte, grande. Quem mais, queridos, nasceu cheio de dons e de talentos e de promessas, que tinha a promessa de ser o libertador do povo de Israel, e Deus o capacitou com força, com tudo para isso? Sansão. Sansão recebeu, queridos, de Deus aquilo que todo homem gostaria de receber. Mas ele era forte, mas sem domínio próprio, né? A palavra de Deus em Juízes 16:20 diz: ele não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. Sansão estava tão cheio de si, queridos, que ele não conseguiu perceber. Ele não conseguiu perceber que Deus tinha se afastado dele. A pior coisa, queridos, que pode acontecer na vida da pessoa é a pessoa não perceber a presença ou a ausência de Deus. Sabe, queridos, é a pior coisa. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu não busco, queridos, ficar conhecendo falsos cristãos. Eu falo: Senhor, me ensina a conhecer verdadeiros cristãos. Por quê, queridos? Porque quando você passa a conhecer verdadeiros cristãos, você consegue identificar os falsos de longe. De longe. Sabe? Foi chamado antes de nascer, ungido, poderoso, mas sem autocontrole, sem santidade, sem limites, perdeu a sua força, os seus olhos e a sua dignidade. Ele perdeu a força, os filisteus pegaram ele, furaram os olhos dele, e ele perdeu a dignidade. Sabe por quê? Porque ele fez trabalho de animal. Por quê, queridos? Porque simplesmente ele decidiu fazer o que ele queria. Se Deus te fez, queridos, para louvar ao Senhor, entenda uma coisa: é para isso que você nasceu, então louve ao Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho a minha vida assim. Não se preocupe com as outras coisas não, deixa que Deus cuida. Sabe, queridos? Porque Deus, Ele falou aqui: se ao menos vocês me obedecessem, comeriam o melhor dessa terra. A palavra de Deus, queridos, ela nos mostra que Deus sempre vai querer nos dar o melhor. O problema, queridos, é nosso. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor. Amanhã ou depois eu começar a mexer com política, queridos. Não.
Ah, pastor, então você não vai envolver política na igreja? Não, se Deus levantar um irmão abençoado para ser política, nós vamos apoiar ele, vamos orar por ele, vamos abençoar ele. Mas no meu caso, não. Deus me chamou para ser pastor, vou ser pastor, queridos. A gente tem que entender as coisas. Não adianta eu querer abraçar o mundo inteiro. Deus te chamou para ser diácono, seja diácono. Deus chamou Sansão para ser o libertador do povo de Israel. Sansão decidiu fletar com as mulheres do inimigo, sabe? O que isso significa? Significa, queridos, que talento sem caráter não sustenta ninguém. Você pode ser a pessoa mais talentosa no mundo, queridos, mas se você não tiver caráter, queridos, não adianta. Não adianta isso diante de Deus, não adianta. Você pode ter dom e carisma, mas sem disciplina e santidade, cedo ou tarde você vai cair. É impossível, queridos, ter um relacionamento com Deus se você não tiver disciplina e santidade, sabe? A pessoa, queridos, quando ela é disciplinada, ela sabe se comportar em todo lugar. O cristão, quando tem santidade, até quando você vai para a praia, queridos. Ah, pastor, mas na praia todo mundo usa. Eu sei, mas até lá você sabe se comportar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, queridos. Nós temos que nos comportar em todos os lugares que nós estivermos. Por quê? Porque tem que haver santidade na nossa vida. A gente tem um propósito de Deus a ser cumprido através de nós. A gente tem promessas, profecias que foram lançadas sobre as nossas vidas. Sabe, queridos? O povo no deserto, queridos, recebeu a promessa de entrar na terra prometida, mas morreram tudo no deserto. Por quê, queridos? A resposta está lá em Hebreus capítulo 3:19. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Você está na igreja, queridos, mas você crê em Deus? Você crê que Deus é contigo? Você crê nas promessas do Senhor? Olha só para o povo de Israel, queridos, que Deus tinha para aquele povo, e Deus cumpriu. Só que precisou o quê? Aquela geração precisou morrer para que outro... Eu vejo isso daqui, queridos, isso me dá um negócio. Eu falo, Senhor, eu quero cumprir na minha vida o que o Senhor tem para mim. Eu quero que os meus filhos cumprem na vida deles o que o Senhor tem para eles. Eu não quero que os meus filhos cumprem aquilo que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque eu fui rebelde, porque eu fui desobediente. Sabe, queridos, a gente recebeu profecia, e qual que é o momento? O momento agora é pedir perdão para Deus, queridos. O momento é pedir ajuda para Deus. O momento é pedir para que as pessoas, quando estiverem orando aqui, profetize força na minha vida, profetize estratégia para mim poder vencer o eu mesmo, para mim poder parar de analisar as pessoas e começar a analisar a minha vida, porque eu quero viver o melhor de Deus. Deus tem promessas para nós, queridos. Sabe, queridos, hoje mesmo eu estive lá no aeroporto lá, e Deus, Ele falou bem assim, ó, a minha vontade é que a comunidade núclea, ela possa estar enviando pessoas direto para todo canto, para vir aqui no aeroporto pegando avião, para poder falar do amor de Deus, para poder cantar em outros lugares, para poder louvar ao Senhor em outros lugares. Mas isso vai acontecer, queridos, enquanto a gente ficar covarde, enquanto a gente ficar preocupado com seguidores nas redes sociais, enquanto a gente ficar preocupado com a nossa vontade, o nosso desejinho, enquanto a gente ficar com medo. Não, queridos, Deus, Ele vai levantar um povo forte, a partir do momento que nós tivermos coragem de obedecer a Ele. Sabe, queridos, olha só o que esse povo viu. Eles viram o mar se abrir, comeram o maná, ouviram a voz de Deus, mas murmuraram, duvidaram, resistiram ao Senhor e morreram todos no deserto. Deixa eu falar um negócio para você, está doendo? Tá, mas busca o Senhor doendo mesmo, porque é andando, é buscando que o Senhor vai te curar, que o Senhor vai te restaurar. Sabe, queridos, às vezes você pode estar perto da promessa, mas morrer no deserto. O tempo que eu estou na igreja, queridos, eu já vi acontecer isso com muitas pessoas. Pessoas que estavam perto da promessa, mas morreu no deserto. Por quê? Porque foi desobediente, não aguentou esperar. Sabe? Por quê? Porque não tiveram capacidade de mudar a forma de crer e obedecer ao Senhor.
Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Vamos lá para o Novo Testamento. Quem melhor do que Judas para continuar pregando o Evangelho? Ele foi chamado por Jesus, mas infelizmente, queridos, o seu coração estava desviado. Muitos de nós somos chamados por Jesus, mas o pensamento que nós temos é lucrar no reino de Deus, é lucrar desviados. Sabe? Ele andou com Jesus, viu milagre, ouviu ensinamentos, mas nunca entregou o coração. O amor ao dinheiro e a dureza espiritual o levaram ao ministério da destruição. Quantas pessoas, queridos, tiveram pais que criaram na igreja, ensinaram a palavra de Deus, mas tiveram o coração desviado e morreram sem viver as promessas de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Deus não anula promessas. Somos nós que sabotamos. Somos nós que perdemos. Deus não anula promessa. Coloca isso na sua cabeça. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Pastor, e por que não aconteceu na minha vida? Porque você é um desobediente pecador. Porque homens e mulheres que buscam a Deus em santidade, queridos, é impossível você não ver as promessas se cumprir. Sabe? É impossível. Não foi falta de capacidade que destruiu essas pessoas. Sabe o que foi que destruiu essas pessoas? Falta de arrependimento. Porque todas essas pessoas que tiveram suas vidas destruídas tinham capacidade. Saul tinha capacidade para ser rei. Sansão tinha capacidade para ser o maior juiz que o povo de Israel podia ter. Sabe, queridos? O povo de Israel tinha capacidade para ser um povo sacerdócio, para dominar o mundo inteiro e falar do amor de Deus para o mundo inteiro. E hoje o mundo inteiro está na presença do Senhor. Só que infelizmente, queridos, eles erravam e tinham dificuldade de se arrepender. Esse é o problema que nós temos hoje. Sabe? O maior inimigo das promessas de Deus, queridos, não está fora de nós. Coloca uma coisa na sua cabeça: o maior inimigo, queridos, não está fora de nós. Aonde que está, pastor? Nas atitudes do nosso coração. O maior inimigo das promessas de Deus para a minha vida está dentro de mim, não está fora não. Nenhum de vocês, queridos, nenhum de vocês que estão aqui é capaz de impedir a promessa que Deus tem para a minha vida. Da mesma forma, queridos, eu também não sou capaz de impedir as promessas que Deus tem na vida de todos vocês. O único que pode impedir sou eu mesmo, e na sua vida o único que pode impedir é você mesmo. Aí eu pergunto para você: você vai decidir viver uma vida rasa, desobediente, sem arrependimento, ou você quer viver as promessas do Senhor? Então começa a pensar nisso, começa a se arrepender das coisas de errados que você tem feito, de tudo aquilo que afasta o Senhor de você. Começa a se arrepender, queridos. Sabe? Então o maior inimigo está nas atitudes do nosso coração. A pergunta não é o que Deus prometeu. Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é como eu tenho respondido a essas promessas. Por exemplo, se Deus prometeu para você que você ia ser um pastor, você está amando as pessoas? Ou você está se envolvendo em intriga e falando mal delas? Como é que Deus vai dar um ministério pastoral para uma pessoa que fala mal do seu irmão? Nunca! Deus, Ele vai dar um ministério pastoral para pessoas que amam vidas, que amam pessoas, que ama ver as pessoas crescer, que ama ver as pessoas se destacar. O ministério pastoral, queridos, é para aqueles que abrem mão de aparecer para que outras pessoas apareçam. Como é que Deus vai dar um ministério de louvor para uma pessoa que quer aparecer? Não, Deus vai dar um ministério de louvor para uma pessoa que quer louvá-lo. Então como? Sabe, queridos, olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 6 e 10, e eu já estou encerrando e vou dar o direcionamento do culto. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência.
que é isso, pastor? E deixa eu falar um negócio para você, viu, queridos? A palavra de Deus não é para o mundo não, viu? É para a igreja, viu? É os desobedientes de dentro da igreja, viu? Eu não estou falando para o seu vizinho que é mundâneo, não. Estou falando para você que não obedece a Deus e está na igreja, sabe? A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediências. Vocês costumavam fazê-las quando sua vida ainda era parte deste mundo. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas coisas: ira, ódio, maldade, blasfêmias e palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade e que faziam essa espécie de coisa, agora ela está morta, desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. E é só quem vive, queridos, essa vida nova. Deixa eu falar um negócio para você. O tempo de vida que você tem aqui na terra não é para ganhar riqueza. Deus não te deu isso para você ficar rico, para você se dar bem nessa vida. Não, Deus te deu isso daqui para você aprender a viver essa maneira nova que Ele quer. Porque a única forma dele te levar para a eternidade é você aprender a viver, porque lá ao lado dele todos vão ter que viver dessa forma nova, não é mentindo, falando palavrão, brigando, xingando, colocando irmão contra irmão. Isso daí, queridos, teve um lá que começou a fazer isso lá no céu, e imediatamente ele foi colocado para fora de lá, viu? Então hoje, queridos, o Espírito Santo está nos chamando para o confronto e para a restauração. Talvez você tenha recebido dons, promessas, palavras proféticas, mas atitudes como orgulho, impureza, incredulidade e desobediência têm impedido as promessas de se cumprir. Para de culpar o diabo. O diabo não tem poder para impedir as promessas de Deus na sua vida. O diabo, ele vai fazer que nem nós falamos aqui, ele vai fazer que nem Balaão, ele vai te levar a pecar, para que assim a presença de Deus saia da sua vida e Ele entre e faça o que Ele quiser. Aí ao invés de você ser uma honra, que era a vontade de Deus, você vai ser uma vergonha, sabe? Não culpe pessoas, também não culpe circunstância. A voz do Senhor hoje declara: eu ainda estou pronto para cumprir. Deus, Ele declara na minha vida e na sua vida, queridos, que Ele está pronto para cumprir. Mas primeiro, Ele precisa de permissão e arrependimento para transformar os nossos corações. Assim como Saul, Esaú, Sansão e o povo no deserto tiveram uma oportunidade, hoje você tem uma escolha: ou você se arrepende e volta, ou desperdiça o que Deus planejou para você. Sabe, queridos, identifique as falhas que tem na sua vida, pelo amor de Deus, irmãos. Peça perdão a Deus.